E aí pessoal, bem-vindos, eu sou o Professor Pinguim e estamos de volta mais uma semana no nosso canal, cujo objetivo é estar aí toda segunda-feira mostrando algum vídeo novo para mostrar para vocês que matemática não é só aquela coisa chata, pesada, enfadonha e cai em prova. Tem muita coisa interessante em matemática, tem muita coisa divertida em matemática, tem muita coisa bonita em matemática. E nessa semana a gente começa um tema novo, que é indiscutivelmente um dos temas mais bonitos, que até mesmo as pessoas que não gostam de matemática acham esse tema uma coisa bonita. Hoje a gente vai falar sobre um número específico, bem determinado, que pode ser chamado de φ, também é chamado de razão áurea, também é chamado de proporção divina. É um número que é conhecido dos humanos bem antigos, desde a época de Pitágoras. Pitágoras já conhecia esse número. E hoje a gente começa a falar um pouco sobre esse número e o que torna ele tão interessante. Bora lá, vamos começar? Então vamos começar a trabalhar com esse tema novo. Como já foi dito na introdução, a razão áurea é um dos números mais interessantes da natureza. É um número que desperta a curiosidade humana desde a época de Pitágoras, desde os gregos antigos, desde os babilônicos. Esse número ele pode ser representado pela letra grega φ minúscula, que é essa coisinha bonitinha aqui. Ele tem razões para ser especial. A principal razão pela qual φ é importante é a definição dele, a construção dele, a definição geométrica dele. Φ ele é chamado de razão áurea, ou também como proporção divina. E quando uma coisa tem vários nomes, você vê que ela realmente é importante. Ele é um número que ele indica uma proporção. Ele é a proporção na qual você divide um segmento em duas partes, de modo que a proporção entre as duas partes que você divida seja a mesma proporção entre a parte maior e o total. Ou, para a gente fazer um desenho e tentar entender isso aqui. Se a gente tem um segmento de reta, eu vou dividir ele na razão áurea. Ele vai ser dividido em duas partes, x e y. A proporção entre x e y é a mesma proporção entre o total e o maior pedaço. O total vai medir x mais y, já que você tem x e logo em seguida y. Essa proporção vai ser a nossa razão áurea, esse valor φ. Esta definição a gente já consegue determinar o valor numérico preciso desse valor φ. E a partir da definição a gente consegue calcular o valor numérico exato cravado de φ. Para isso eu vou usar simplesmente a definição, que é o que a gente tem. Se x sobre y é igual a x mais y sobre x, a gente pode simplificar isso multiplicando cruzado. A gente vai ficar com essa relação, x² é igual a y vezes x mais y. Aplica a distributiva, joga todo mundo para um lado só, e a partir desse ponto a gente tem uma equação. Esta equação, eu vou usar a magia da edição, eu vou transformar ela numa equação com letra de máquina. Esta equação é a equação que vai determinar o valor da nossa constante φ. Para determinar essa equação, uma coisa que a gente pode fazer é tratar x como sendo uma variável, x², e tratar y como se fosse uma constante. Olhando desse jeito, esta equação que a gente tem aqui em destaque é uma equação de segundo grau. O coeficiente que multiplica x² é 1, o coeficiente que multiplica x é menos y, e o coeficiente que está sozinho é menos y². Considerando desse jeito, a gente consegue resolver isso usando Bhaskara. E a gente tem duas possibilidades para esse valor. Ou x vale y, 1 mais raiz de 5 sobre 2, ou x vale y vezes 1 menos raiz de 5 sobre 2. Como a nossa ideia vem de geometria, a gente tem uma divisão entre dois números que são positivos, o resultado deve ser positivo. 1 menos raiz de 5 sobre 2, se a gente jogar para decimal, não é um número positivo. O que quer dizer que esse valor não faz sentido geometricamente. E se x vale y vezes 1 mais raiz de 5 sobre 2, a proporção x sobre y vai ser esse valor 1 mais raiz de 5 sobre 2. E lá no começo a gente já sabia que a definição é que x sobre y é o valor dessa constante φ, a razão áurea que a gente está procurando. Então este valor, φ, vale 1 mais raiz de 5 sobre 2. Que usando a magia de edição a gente põe isso numa letra mais bonita, e usando uma calculadora a gente pode pegar as primeiras casas decimais. Por causa desse termo raiz de 5, esse número vai ser um número irracional, o que quer dizer que ele não pode ser determinado como divisão de dois números inteiros. Mas como ele foi obtido através de uma equação de segundo grau, que os coeficientes são todos inteiros, ele é um número que é algébrico. Naquela nossa viagem que a gente fez, aquela série de 5 vídeos que a gente navegou todos os conjuntos numéricos, que a gente começou lá no fundo com números primos, e falou dos naturais, e dos inteiros, e dos racionais, e dos algébricos, e dos computáveis, e dos reais, dos complexos e finalmente dos quaternions, o número φ está aqui. Ele não é racional, mas ele é algébrico, então ele está nesta faixa laranja. Φ, o número, a razão áurea, proporção divina, ele é um número que ele é interessante. Ele tem muitas coisas na natureza com as quais ele é relacionado. Por exemplo, pentágonos, decágonos, que são os polígonos de 10 lados. E a partir daqui, provavelmente o padrão vai ser óbvio. Ele também tem relação com o polígono de 15 lados, de 20 lados, de 25 lados, de 30 lados. Além disso, ele também aparece muito em arte. Essa foto ela representa um quadro de Salvador Dalí, onde a razão áurea é muito representada. A proporção do quadro é feita em razão áurea
E além de tudo, se vocês notarem, existem pentágonos e todos eles têm a razão áurea, a proporção divina dentro dele. Também é um número que aparece muito em música, que a gente tem a foto de Beethoven. Isso vai ficar mais claro no próximo vídeo. E também é uma coisa que aparece muito na natureza, que eu juro que esses abacaxis vão fazer sentido em breve. O que faz o número φ aparecer mais na natureza é que ele é um número que ele é irracional, e ele é, de certo modo, o número mais irracional dentre os números irracionais. O que é um conceito que, a princípio, parece que não faz muito sentido, mas ele vai ficar mais claro usando simulações de computador para entender um pouco o que acontece. E agora um pouco de botânica vindo da visão de um matemático. Digamos que você seja uma planta e você queira absorver a luz do sol. Para isso você vai espalhar suas folhas. O melhor jeito de fazer isso seria tentar espalhar suas folhas de modo que, quanto mais você espalhe suas folhas, você consiga fazer isso de modo que elas não façam sombra umas nas outras. A partir do momento que elas não vão fazer sombra umas nas outras, você consegue ter um maior aproveitamento do sol, porque você não está competindo contra você mesmo. Você está fazendo isso de um jeito esperto. Eu criei, utilizando aquele software gráfico, um simulador de como a gente poderia espalhar folhas ao redor de um centro, o cáudito. E eu vou fazer simulações. Por exemplo, se eu espalhasse as minhas folhas usando espaçamento de 1.2 vezes a volta completa para cada folha nova que eu criar. Então, basicamente, nasce a folha, dá 1.2 volta, nasce outra folha, dá 1.2 volta, nasce outra folha. E eu vou fazer essa simulação usando 100 folhas. E isso é o que acontece. Quando a gente tem esse 1.2 volta, a gente acaba criando 6 linhas com folhas, e essas folhas vão ficar fazendo sombra umas nas outras. Então isso é um jeito meio burro de fazer isso. A gente poderia colocar folhas nesses espaços e aproveitar mais a iluminação do sol. E se em vez de 1.2 eu usasse 1.1? É melhor, mas ainda assim você ainda tem muito desperdício de espaço que poderia ser aproveitado. Você não está absorvendo a luz do sol que vem nesses espaços. Toda vez que você escolher um número racional para fazer isso, você sempre vai ter desperdício. Porque todo número racional, eventualmente, a partir de um certo número de voltas, você vai repetir e cair no mesmo ponto que você estava. Então a melhor escolha seria usar algum número irracional. Mas não é qualquer número irracional que vai funcionar bem. Eu vou começar fazendo um exemplo rápido usando o que seria o número irracional mais famoso de todos. Provavelmente que deve ser o primeiro que a maioria de vocês pensou. Pi. Uau, me parece muito melhor, porque dá a impressão que você não tem tanto desperdício de espaço entre as folhas em direções radiais. Mas isso porque a gente fez com 100 folhas. Se a gente aumentar um pouco essa simulação para, em vez de 100 folhas, 500, a gente vê que ele vai formar umas espirais e que, conforme essa espiral cresce, você tem espaços vazios. E isso gera desperdício. Ele é muito mais eficiente do que usar números racionais, sem discussão. Mas a natureza é bem feita a ponto de que ele sempre tenta fazer o melhor aproveitamento de espaço possível de todos. E π é melhor do que 1.2, mas ele ainda tem margem para melhorias. A gente poderia tentar algum outro número irracional, mais ou menos aleatório. Por exemplo, raiz de 11. Com raiz de 11, as coisas parecem que são ainda melhores do que π. Raiz de 11 seria um número que poderia ser considerado mais irracional que π para esse tipo de aplicação prática. Mas ainda assim, será que não dá para ser melhor ainda? Porque esses padrões espirais que ele vai criando, conforme a gente vai se afastando, eles vão gerar espaços entre eles. A gente precisaria de algum tipo de valor que sempre preenchesse todos os espaços possíveis. Vai existir um número que vai ser o número mais irracional de todos, que é justamente a razão áurea, o φ. Rodando no nosso programa um espaçamento de φ, razão áurea, a gente tem uma região muito mais preenchida. As folhas têm um mínimo de sobreposição entre uma e a outra. Isso faz φ ser o número mais irracional de todos em termos de biologia. Ele acaba sendo o número que fornece mais espaçamento. Por isso que várias plantas, como por exemplo abacaxis, quando eles crescem, eles vão formando os gominhos, e esses gominhos eles não são posicionados aleatoriamente. Esses gominhos eles são posicionados em proporção da razão áurea, que é a forma que a natureza encontrou para você conseguir ter o melhor aproveitamento de espaço interno e, ao mesmo tempo, o maior aproveitamento quando você pega a coroa de abacaxi. As folhas são dispostas também em proporção de razão áurea. E isso acontece para você ter maior aproveitamento do sol. Existem várias plantas que têm na formação dela a razão áurea como razão de crescimento, a razão pela qual as folhas são distribuídas. Porque é o jeito que você melhor organiza a distribuição e absorção de luz solar. E por hoje a gente pode... Caramba, o Luke não tinha aparecido ainda. E aí, Luke? Será que a gente vai parar por hoje? Bom, tá, beleza. O Luke tem uma pergunta, então nesse caso... a gente não acaba por enquanto. A gente primeiro ouve a pergunta do Luke. Qual é a sua pergunta, Luke? Bom, tudo bem, porque eu meio que joguei essa informação ao acaso, né? Eu só falei que φ era mais irracional que π, mas existe uma justificativa matemática para isso, e ela não é tão difícil de entender. Vamos falar sobre por que φ é o número mais irracional dos números irracionais. Qualquer número não inteiro, a gente pode representar ele como sendo uma parte inteira
mais 1 sobre alguma coisa. Essa alguma coisa pode ser inteira ou não, dependendo de que tipo de número você está trabalhando. Por exemplo, se a gente for pegar um número raiz de 11, que a gente usou lá atrás, raiz de 11, se pegar para a calculadora, joga em decimal, converte, ele vai dar 3.3166, blá blá blá. Isso é 3, que é a parte inteira, mais 0.3 alguma coisa. 0.3 alguma coisa a gente pode transformar em 1 sobre algum valor. Isso é fácil de obter usando uma calculadora. Ele vai ser 1 sobre 3.15 blá blá blá. Esse 3.15 blá 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 também é um número. E por ser um número, ele pode ser escrito como uma parte inteira mais 1 sobre alguma coisa. A parte inteira é 3, essa alguma coisa é 0.15 blá blá blá. E usando uma calculadora, a gente põe 1 sobre ele, e ele vai dar 1 sobre 6.3166. E a gente vai repetir o processo. 6.3166 é 6 mais 0. Blá blá blá. Pega esse 0. Alguma coisa, transforma ele em 1 sobre blá blá blá, uma calculadora. O resultado vai ser 1 sobre 3,15 blá blá blá. E nesse momento acontece uma coisa interessante com raiz de 11. Ele começa a repetir o padrão. O mesmo 3,1583 blá 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 é o mesmo 3.1583 blá blá blá. Isso quer dizer que ele vai começar a repetir esse padrão. Ele vai fazer 3 mais 1 sobre, 3 mais 1 sobre, 6 mais 1 sobre, depois 3 mais 1 sobre, 3. Ele vai ficar se repetindo esse padrão. 3, 3, 6, 3, 3, 6, 3, 3, 6. E raiz de 11 pode ser escrito nesse formato. Pois bem, o que isso tem a ver com o quão irracional é o 1? Esses coeficientes, com exceção de 1, o 3 mais ou o 6 mais, quanto maiores eles forem, mais próximas de zero vão ser as frações. Porque 1 sobre 3 é um número muito maior, muito mais significativo do que 1 sobre 6. Então, quanto menores forem esses números, mais irracional vai ser o total. Mais difícil vai ser você converter ele para uma fração que aproxime bem esse número. Se algum dos coeficientes aqui do nada calhasse de ser, por exemplo, 200, 1 sobre 200 é 0.005. Você poderia parar de contar aí e você teria uma fração que aproxima bem o número. Mas quanto menores forem esses números, mais difícil de aproximar para uma fração vai ser esse total. E o Luke já matou onde a gente precisa chegar. Quanto menores forem os coeficientes inteiros, mais a planta conseguiria distribuir melhor as folhas. E hoje vamos inverter um pouco como funcionam os vídeos. Eu vou perguntar para o Luke, que tipo de número você pode criar para você ter a coisa mais irracional, a melhor distribuição possível de luz para as folhas? Muito bem, tem que ser com todos os coeficientes iguais a 1. Isso porque, como os coeficientes são inteiros, e quanto menores eles forem, melhores eles vão ser, eles têm que ser 1. Não tem um número que faria essa fração ser mais irracional do que 1. Mais difícil de aproximar para um racional do que se você fizesse 1. Então o número que melhor aproxima é 1 sobre 1 mais 1 sobre 1 mais 1 sobre blá blá blá. Exatamente assim como o Luke tinha proposto. E agora a gente vai resolver essa equação. Essa equação ela tem uma ideia muito legal sobre como resolver ela. Basicamente, se x vale 1 mais 1 sobre 1 mais 1 sobre 1 mais blá blá blá, você tem esse padrão repetindo infinitas vezes. Destacando esta coisa aqui, que vale 1 mais 1 sobre 1 mais 1 sobre 1 mais blá blá blá. Esta coisa é o próprio valor x que a gente tinha. Então, oficialmente, o nosso x ele vale 1 mais 1 sobre o próprio x. E essa equação é tranquilo a gente resolver ela usando a fórmula de Bhaskara. E aplicando a fórmula de Bhaskara, a gente vai ter dois valores possíveis para isso. Π, a razão áurea, 1 mais raiz de 5 sobre 2, ou 1 menos raiz de 5 sobre 2. Que não faz sentido porque ele é negativo. E o nosso cálculo é feito apenas com divisões e somas. Tudo com número positivo, ele não tem como ser um número negativo. Então, o número que melhor distribui as folhas, o número irracional que é mais difícil de aproximar por frações do universo, é a razão áurea. E é por isso que ele aparece tanto em plantas. O Luke já estava esperando por isso, e eu acredito que vocês também. Obrigado pela participação, Luke. Por hoje é só, mas o número φ ainda tem muitas coisas para serem comentadas sobre ele, que inclusive seria um bom tema para o nosso próximo vídeo. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo de semana, apesar de eu ter decidido me meter a besta e falar um pouco de biologia, um pouco de botânica, mas esse é um pouco do intuito do canal, mostrar que matemática você pode ver nos lugares menos esperados. Existe uma explicação matemática do porquê que os gomos do abacaxi são desse jeito, porquê que as folhas se distribuem da forma que se distribuem. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm algum amigo que gosta de abacaxis, acharia isso interessante, vai lá, mostra esse vídeo para ele. Esse é um vídeo que é muito legal. Eu me diverti bastante fazendo esse vídeo, me diverti pesquisando.
Na próxima semana eu tenho a intenção de falar um pouco mais sobre esse número, porque ele tem imagem, tem aplicações, ele tem coisas que podem ser faladas. E eu agradeço muito vocês pela companhia até aqui. Lembrando que se vocês quiserem entrar em contato comigo, vocês podem deixar um comentário embaixo, vocês podem usar este e-mail que está passando aqui do meu lado, e também podem me seguir no Twitter, que o link passou junto aqui, junto com o e-mail. Obrigado pela companhia, fiquem bem e até a próxima.